missão da Santa Sé no mundo é procurar o bem comum. O Vaticano nunca nos obriga a nada, nós, digamos, conhecemos e devemos atuar como tal. Se não atuamos, sim, chama-nos a atenção, mas a mim nunca me chamaram a atenção. Nós devemos voar alto, porque as intempéries assim nunca nos fazem problemas, não é? E a gente dorme bem e o dia seguinte trabalha na mesma. Muito bom dia, este é o programa 70x7 que hoje se centra no percurso de vida de Dom Manuel Monteiro de Castro, que assinala 50 anos de ordenação sacerdotal. O atual secretário da Congregação para os Bispos e do Colégio Cardinalício no Vaticano trabalhou quase sempre na diplomacia, percorrendo os 5 continentes como núncio apostólico. 70x7 esteve na sua terra natal, Santa Eufémia de Prazins, para conversar com este homem de igreja, padre há 50 anos e diplomata do Vaticano. Um percurso sacerdotal marcado por missões diplomáticas em muitos países, nos 5 continentes que queremos recordar, com São Dom Manuel Monteiro de Castro. Muito bom dia, obrigado por estar neste programa 70x7 neste dia, recordando 50 anos de padre. Colocar-lhe esta marca diplomática é justo? Eu, quando me ordenei sacerdote, foi para servir a Igreja, não importa onde. Evidentemente, a minha linha era para trabalhar na minha terra. E ordenado sacerdote com 23 anos e poucos meses, decidiram, eu também, inclusivamente com a minha família. Ordenado aqui em Braga, não é? Aqui em Braga, por Dom António Bento Martins Júnior. E fui estudar para Roma. Em Roma, inicialmente iria para a Sagrada Escritura, mas por um motivo ou outro fui para o Direito Canónico. O Direito Canónico passei a fazer também o Tribunal da Rota e, entretanto, trabalhei no Concílio Vaticano II como assegnato locorum, digamos, atendia um certo número de senhores bispos e levava os resultados deles à máquina eletrónica. Para já vamos recordar esse trabalho também no Concílio Vaticano II, sim. Agora realmente estive com o Papa, estive já diversas vezes, almocei com ele ainda há 15 dias ou isso, e o Papa estava celebrando 60 anos e eu disse-lhe, olha, estou celebrando 50, como sabe. E a Vossa Santidade estava como conselheiro do Cardeal de Colónia, e eu estava como assegnato locorum, que, digamos, uma experiência do Concílio Vaticano II, uma experiência muito rica para a minha juventude. E depois daí, fui para a Academia, isto é, o reitor do Colégio Português, que em paz descanse, chamou-me e disse-me, olha, que não temos nenhum português no serviço diplomático da Santa Sé, e seria bom se o senhor aceitasse. E eu disse-lhe que primeiro consultaria a minha família e depois consultei a minha família, vinha a Portugal. E a minha mãe disse que não, o meu pai disse que sim, e eu então disse-lhe, mas eu de todos os modos continuo sempre sendo sacerdote diocesano de Braga, e quando não me sentir bem, regresso à minha terra. E assim foi, de modo que entrei no serviço diplomático e tive como primeira nomeação foi para a Etiópia, e estava na praia, chegou o meu pai com uma carta da Santa Sé a dizer que eu acabava de ser nomeado para secretário da Nunciatura Apostólica na Etiópia. E o meu pai realmente, embora não fosse uma pessoa, digamos, muito ilustrada, mas alguma coisa sabia, e disse, olha lá, e como é que vais para lá se lá na Etiópia está a central da Organização dos Estados Africanos e a nós, os portugueses, todas nos condenam em todas as reuniões por causa das colónias. Estávamos na década de 60 Estávamos em 1967.
E então eu disse, olha, eu vou como o da Santa Sé, não vou como o português, sou português, mas vou como o da Santa Sé. E foi assim de facto? E passados 8 dias recebo outra carta do Vaticano a dizer-me, olha, por motivos que lhe serão explicados, viva voz, vai para o Panamá. E, portanto, os motivos nunca me lo explicaram, para dizer-lhe a verdade, mas fui para o Panamá. E aí comecei no Panamá. Terão sido essas motivações que o seu pai alegava a impedir que fosse para a Etiópia? Naturalmente. Depois foi um trabalho que foi decorrendo em várias nunciaturas? Em várias nunciaturas. Estive de 67 a 79, estive na Etiópia, de Panamá. Aí depois tivemos o famoso Arnulfo Arias, que já era a 5ª vez que lhe dava um golpe de Estado, portanto foi pouco tempo presidente, e daí fui para a Guatemala. Na Guatemala tivemos um período também, estive de 69 a 72, tivemos um período muito difícil, e daí como a Santa Sé pensou que eu já estava bem cultivado nesse campo, mandou-me para o Vietnã, quando a guerra estava a 30 km da capital, para o Vietnã e Camboja, e passei os 3 últimos anos da independência do Vietnã do Sul. Passei aí de 1972 a 75. Como é que se caracteriza o trabalho de uma nunciatura nesse cenário de conflito permanente? A nunciatura tem sempre nós procuramos sempre a paz. Em qualquer parte do mundo onde estejamos, procuramos ter boas relações com o governo e procuramos a paz. Procuramos o bem-estar dos mais, das pessoas com mais dificuldade. Aí, por exemplo, no Vietnã e Camboja, fui muitas vezes à Camboja e trouxemos muitos vietnamitas que lá estavam, a sofrer, e muitos deles mesmo a perder a vida, e trouxemos para o Vietnã, e ao sul do Vietnã, uns 60 km ao sul de Saigon, ou Ho Chi Minh Ville, encontra aldeamentos que foram construídos com meios que a nunciatura conseguia. Inclusivamente eu inaugurei uma das igrejas lá, embora não fosse núncio, e embora não falasse o vietnamita, mas eles quiseram que eu inaugurasse e fizemos tudo em latim, etc. Isto para dizer-lhes que essa é a nossa missão. A missão da Santa Sé no mundo é procurar o bem comum. Porque se realmente o mundo hoje atuasse nesse sentido, isto é, cada um de nós procurar o bem comum, o mundo seria um paraíso. Mesmo em Portugal, se em Portugal todos nos juntássemos, Portugal não tinha dificuldade económica. Se aqui na nossa freguesia Santa Eufémia de Brasins nos juntamos todos e começamos a produzir a nossa terra e temos o suficiente para lhe dar de comer, não necessitamos que ninguém sofra a coisa. O bem comum devia ser o ideal de todos os políticos. E acontece essa procura do bem comum nessa proximidade e vizinhança que enumera, como também nas relações diplomáticas que foi alimentando e que foi o protagonista durante muitos anos. Estou-me a recordar do cardeal Casaroli e do Martírio da Paciência que ele escreveu. Aí também se procura o bem comum? Claro, o cardeal Casaroli esteve aqui em Santa Eufémia, aqui mesmo. Assim? Aqui mesmo. Ele esteve aqui mesmo, foi ele que me ordenou o bispo no Sameiro. E trabalhei com ele muitas vezes. Isso em 85, não é? Ele veio aqui em 1985, exatamente, boa memória. O que é que representa para si o cardeal Casaroli? Desde logo por ter ordenado... O cardeal Casaroli, então era o nosso, ministro de Negócios Estrangeiros, em linguagem, nossa. Portanto, era o meu superior imediato, não é? E era uma pessoa sumamente bem preparada, a vida dele foi passada sempre no Vaticano. Ele nunca esteve no estrangeiro. Ele passou sempre no Vaticano, na Secretaria de Estado. Trabalhou com o Papa Paulo VI, muito, perto com o Papa Paulo VI. Eu acompanhei o Papa Paulo VI a Fátima em 1967, porque era o único português que tínhamos lá, e como dizemos, na casa dos cegos, quem tem um olho é rei, não é? E, portanto, eu vim a Fátima também nessa altura. E teve um papel determinante também no conflito entre o Estado português e o Papa Paulo VI, por causa de... eu aí, claro,
contava pouco, não é? Estava a terminar os meus estudos na academia. De vez em quando chamavam-me à Secretaria de Estado porque tinham qualquer coisa para o português ou para fazer algum trabalho, mas eu nessa altura estava iniciando, digamos, os meus primeiros passos na diplomacia. Voltemos a esse percurso do trabalho em muitas nunciaturas nos 5 continentes. Ficámos no Vietnã, depois do Vietnã... Tivemos a Austrália. E aí também com uma particularidade. Quando eu cheguei à Austrália já havia relações diplomáticas, mas a nunciatura então era a delegação apostólica e tinha a sede ainda em Sydney. E depois, como se acabavam de se estabelecer relações diplomáticas e a sede tinha que ir para a capital, que era Canberra. E então, sim, fui eu que pus a primeira pedra para a edificação da nunciatura na Canberra, e também a Secretaria de Estado deu uma honra de inaugurar oficialmente, com todas as autoridades australianas, com cardeais que foram de diversas partes, mas o Vaticano ficou contente porque viu que os portugueses também têm alguém que sabe e que, digamos, que ajuda a fazer uma construção muito boa, que ficou e dentro daquilo que tínhamos combinado que gastaríamos. Que isso é uma coisa que muitas vezes, digamos, a gente que está neste campo, seja da Santa Sé, seja dos diversos países do mundo, esquece, não é? Depois chegou-se à América Central? Daí vim para o México, para a primeira visita do Papa ao México. Esteve no México de 78 a 81. E aí foi a primeira visita do Papa ao México, que foi um sucesso extraordinaríssimo, quando não tínhamos relações diplomáticas com a Santa Sé. Portanto, era um delito para um ministro do culto estrangeiro celebrar missa fora do recinto sagrado, era delito andar vestido de sotana, era delito uma série de coisas. Essa visita do Papa João Paulo II ao México, a primeira visita que ele fez, desde logo era inesperada, por iniciar uma forma de exercer o seu ministério com alguma originalidade. O Papa foi nomeado em outubro e esta visita ao México era em janeiro. Além disso, estávamos com diversas dificuldades. Como sabe, essas reuniões fazem-se de 10 em 10 anos com o episcopado latino-americano. E estávamos com problemas, o problema da teologia da libertação, isto é, uma teologia horizontal, que daria muito o que falar. Depois, então, todos os problemas que tínhamos, que era delito andar de sotana, que era delito para um ministro do culto celebrar fora do recinto sagrado, portanto o Papa incorreria numa série de delitos, não é? E portanto, houve uma reunião no Vaticano, no qual participaram, digamos, as autoridades máximas do Vaticano, com o núncio, ou melhor, o delegado apostólico, porque nessa altura não se chamava núncio, não tínhamos relações diplomáticas, Monsenhor Prigione, e então o Papa, cada um disseram ao Papa, melhor não vá, porque não pode sair, o senhor está a começar, pode não sair bem. E perguntou, ou não estava presente, não é? E disse o senhor que pensa. Digo, o que acabam de dizer é verdade. Dificuldades vamos ter muitas, mas vamos a superar. E vai ser um êxito. E o Papa olhou um pouco e disse, está convencido disso? Estou. E o que é que é necessário fazer? Uma carta ao Presidente e eu levo-lhe. E assim foi. Escreveu uma carta ao Presidente, que deve ter dito mais ou menos o seguinte, Sr. Presidente... Foi o Sr. Manuel que a escreveu? Não, nada disso. Foi o Papa. Foi mais ou menos, a carta seria mais ou menos isso. Do dia tal ao dia tal tem lugar no México a reunião dos seus bispos da América Latina e eu, como chefe da Igreja, tenho intenção de participar. Formou-lhe os melhores desejos de um Feliz Natal e depois terminava e ponto. Essa carta foi levada ao Sr. Presidente da República, a López Trujillo, e ele, pois, disse, recebeu muito bem o núncio, o delegado apostólico, o Prigione, e disse-lhe, olhe que vai ser difícil, mas para nós vai ser muito bem. Diga ao Papa que pode vir. E o núncio disse-me, o Sr. Presidente vai receber o Papa, a dizer, olha, que eu não posso ir,
mas vou ver o que posso fazer, pelo menos alguém do governo. Provavelmente não vou poder fazer, mas alguém irá. E passado pouco tempo telefonou ao anúncio e disse: irei eu e a minha esposa. E foi. Correu muito bem e foi para um êxito completo, total, e a gente ficou muito contente no México e eu também. Nessa altura, trabalhava na Anunciatura, era conselheiro. Sim. Conselheiro na Anunciatura no México. No México. Acredito que muito trabalho de bastidores tenha passado por si. Passaram muitos, graças a Deus, e bem. E daí depois vim para a Secretaria de Estado, e da Secretaria de Estado fui para Bruxelas, e segui um pouco a nossa entrada, digamos, a preparação. Tínhamos aí como representante de Portugal a Nano Lopes, e trabalhou muito bem e fez um trabalho muito bom. Pois aí segui um pouco... De que forma, já agora nesse aspecto, e de que forma é que a Santa Sé, através da sua representação na União Europeia, acompanhou essa entrada de Portugal? Acompanhei, sim, seguia de perto, seguia sempre de perto. Também segui um pouco a NATO, e daí fui nomeado núncio para as Caraíbas. Aí fiz um trabalho muito bonito. As Caraíbas, estive aí 5 anos. Em alguns países também estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Sim, aí fizemos um trabalho muito bom em diversas zonas e, claro, são países pequeninos, mas por vezes onde se trabalha melhor, não é? Há contactos mais diretos, etc. Agora, esses países, muitos deles, claro, são muito dependentes, são países, alguns deles com muito poucos habitantes e com muitas dificuldades, e a Santa Sé procura ajudar. Aí estive 5 anos e meio e daí fui para El Salvador. Salvador estava também em guerra, de guerrilhas. Estive lá 7 anos e meio. Estive de 90 até 90, estive lá 7 anos e meio. 2 anos com guerrilha, e aí também estive no México para o Tratado de Paz, depois segui o Tratado de Paz até o fim. Creio que foi o melhor Tratado de Paz que se fez em toda nas Nações Unidas até agora, porque digamos, levámos o tratado até ao fim, com dificuldades, mas conseguimos realizá-lo, conseguiu-se a paz, desenvolveu-se bastante bem o país, e acompanhei sempre, não é? E daí fui para África do Sul. África do Sul, tinha África do Sul, Namíbia, Lesotho, Swaziland e Botsuana. Uma realidade completamente diferente. É completamente diferente. Mas aí fiquei muito contente também, porque fizemos um trabalho magnífico com Mandela. Nesse trabalho na América Central, existiram processos relacionados com a teologia da libertação, com alguns teólogos e com o parecer de alguns teólogos? Eu estive sempre, em todas as partes, a trabalhar com todos. Não me importa, o Senhor mandou-nos a trabalhar com todos. E, portanto, mas alguns foram mandados calar. Não, mas isto é trabalhar com todos. Não se trabalhava sempre com todos? Trabalhei sempre com todos. E creio que a nossa missão é essa, o Senhor mandou-nos a trabalhar com todos. Depois dizemos o que temos que dizer e a pessoa pensa o que tem que pensar, não é? Foi portador de alguma mensagem por parte do Vaticano para alguns desses teólogos? O Vaticano nunca nos obriga a nada, nós, digamos, conhecemos e devemos atuar como tal. Se não atuamos, sim, chama-nos a atenção, mas a mim nunca me chamaram a atenção. Ainda por causa dos territórios em conflito por onde passou, sentiu alguma vez a vida ameaçada? Não, a mim nunca... Sim, o governo, diga na Guatemala, daqueles dias, deram-me realmente um guarda, como é que chama, guarda-costas, não é? Que ia à frente com uma trilhadora, mas que eu tive comigo 8 dias, disse, olha, muito obrigado, mas eu prefiro andar só, e disse ao governo também, eu prefiro andar só. De todo um trabalho diplomático, foram os 10 anos que esteve 10 anos, creio que esteve em Espanha. 9 anos e meio. 9 anos e meio. Foram os mais marcantes, os que ficam para a história da carreira diplomática? Sim, claro. Foram anos em que a intervenção do Núncio em Madrid, até de alguma forma, se assim posso dizer, foi mediadora entre diferentes frações da Conferência Episcopal Espanhola. Isto é, eu quando cheguei estava o Presidente Aznar e trabalhei com o Presidente Aznar e depois veio o Presidente Zapatero, trabalhei com o Presidente Zapatero e, claro, sabe como é,
aí os grupos, primeiro, o meu trabalho, o trabalho do núncio é, em primeiro lugar, para a Igreja. E toda a gente o sabe. O núncio representa o Santo Padre e, portanto, o primeiro trabalho dele é as relações com os seus bispos e com ajudá-los para que levem para a frente a missão que lhes é confiada. E tem depois outra parte, que é a parte, digamos, representante de um Estado que se chama Estado da Cidade do Vaticano. E, portanto, o embaixador. E, como representante da Santa Sé, do Vaticano, ele deve ter boas relações com o governo que o povo escolheu. Por causa disso, por causa de defender boas relações também com os governos, nomeadamente com o Zapatero, terá sido acusado de progressista em Espanha? Não, eu não sei. Eu creio que isso foi mais uma coisa que passou do que o que na realidade é. Mas não existiam porque posições... muita gente depois disse: o senhor está desde... Não, eu estive sempre ao serviço de todos e participei com todos e procurei, evidentemente, não tomar nenhuma posição que estivesse só com um grupo. Geralmente eu digo assim: nós devemos voar alto, porque as intempéries assim nunca nos fazem problemas, não é? E a gente dorme bem e o dia seguinte trabalha na mesma. Sr. Manuel Monteiro de Castro, olha, agradeço ter-nos recebido e dialogado connosco sobre as suas memórias e sobre o trabalho que faz nos dias de hoje. Muito obrigado. E o momento é agora para a nossa rubrica Por Ser Domingo, hoje com a opinião de Guilherme de Oliveira Martins. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A minha memória traz-me esta referência do Salmo a propósito de quem quero hoje invocar aqui, a memória de Maria José Nogueira Pinto. Maria José Nogueira Pinto era uma grande amiga, conhecemos-nos desde os 17 anos, no momento em que nos encontramos na Faculdade de Direito, e encontrei sempre a sua coragem, a sua determinação. Discutimos sempre tudo. Era uma pessoa muito empenhada e punha tudo nessa reflexão. Era uma pessoa de uma extraordinária inteligência, mas uma pessoa de uma fantástica generosidade. E não posso esquecer, no dia em que estivemos a velar o seu corpo, o Padre José Tolentino recordava algo que Maria José lhe tinha dito: Deus ama quer os vivos, quer os mortos. E ao ouvirmos as bem-aventuranças, ao ouvirmos essa invocação extraordinária do que é o grande apelo ao amor, à justiça, eu pensava nessa figura extraordinária, nesse exemplo que não podemos esquecer. Exemplo que no seu último texto extraordinariamente emocionante, a Maria José recordava São Paulo ao dizer: combati o bom combate. Ela combateu o bom combate. Chegou justamente agora à plenitude. E não podemos esquecê-la. Ela é um exemplo, e um exemplo fantástico. 70 vezes 7 fica por aqui. Resta-me agradecer a atenção que nos dispensou e prometer voltar de hoje a 8 dias. Tenha então uma boa semana, se for esse o caso, também umas ótimas férias.